Exatamente. A gente introjetou a censura, quer dizer, não... A gente que ficou num lugar de imaginando, moralidade da arte, do teatro, como se isso fosse responsável por constituir uma moralidade, não uma ética, né? O André Garoli acabou de chegar de Buenos Aires e ele falou que o teatro lá não segue esses parâmetros, né? Os espetáculos incomodam, são politicamente incorretos e a plateia tanto ri quanto critica o comportamento das personagens e não acha que aquilo é ideia de quem está fazendo. Pois. Nós perdemos. Sim. O Plínio influencia você como autor? Total. Eu acho que o Plínio talvez tenha sido o autor brasileiro que eu mais vi. Porque algumas peças dele eu vi várias vezes, né? Dois Perdidos eu vi várias vezes, Navalho eu vi várias vezes, Abajur Lilás eu vi várias vezes. E tem uma coisa que às vezes eu sou convidado para... Faz tempo que não... Bom, depois que rolou a pandemia não teve mais isso. Mas quando eu era chamado para dar oficina de dramaturgia, sempre o primeiro texto teatral profissional que eu levava para o pessoal ler era um texto do Plínio. Né? Normalmente eram Dois Perdidos. Diálogos, né, Marco? Diálogos, papum, sem rubrica, sem nada, aquela coisa seca... que eu levava 3 ou 4 páginas para ver o interesse, né, querendo ver mais, porque muita gente não conhecia, né? E daí, no dia seguinte, eu levava o resto, eu levava metade, não sei o quê. Meio que assim, que era para ver um termômetro, né? Como é que o Plínio soava hoje, né, para uma geração mais jovem, uma garotada de 18, 19 anos, que se matriculava num curso de dramaturgia, e que tem uma coisa até engraçada, um parênteses só nessa história, porque assim, não sei se você já enfrentou essa situação também, por entendo que você dá aula e tal, mas assim, você vai dar uma oficina de dramaturgia, no primeiro dia tem 20 alunos, no segundo 18, no dia de escrever, que você fala assim, bom, gente, agora vamos começar a fazer né, vamos 5. Né? Então as pessoas elas se matriculam no curso de dramaturgia, então eu não entendo o que elas esperam, né? Chega uma hora que você vai ter que escrever uma ceninha, vai escrever alguma coisa tal, daí ninguém mais vem, né? Então vários cursos assim, começava com 20, terminava com 4, 5, né? Mas o que eu respondo agora diretamente a sua pergunta, Zodin, era isso assim, o Plínio era sempre um chamariz do primeiro texto, né? Para ver se o grau de interesse mesmo. E normalmente as pessoas queriam ler mais. Para onde vai essa história, sabe? Então me influenciou bastante, sim. Eu tenho uma história engraçada com o Plínio, do Dois Perdidos numa Noite Suja, que eu fiz o Dois Perdidos, eu fazia o Tonho e era dirigido por ele. Em Santos ou aqui? Não, aqui em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu era muito jovem e tal. A gente fez a Barrela e fez o Dois Perdidos e tal. E a gente ia para as faculdades fazer aquilo. Eram 2 camas. E aí, às vezes ele não via a sessão, ele chegava no fim da sessão. E aí, como é que foi, Marquinhos? Assim, foi bem e tal, não sei o quê. Quantas mulheres vieram falar com você? Não veio nenhum. Então tu fez mal pra caralho, porra! Porque quando tu faz bem, tu tem que despertar o instinto maternal. Elas precisam querer te comer, entendeu? Mas ele bate num ponto aí que isso eu ouvia muito lá atrás, nos anos 60, 70, falava-se muito dessa coisa da libido da plateia. Que você tinha que colocar na plateia, despertar também a libido da plateia, além da inteligência e tudo mais. Se a plateia chega lá, você vê um elenco de gente feia, sem charme, sem sedução nenhuma, o cara quer ir embora, entendeu? A cena tem que ser sedutora. Isso às vezes eu sinto falta. E ser sedutor não é beleza. Mas você está falando que isso é dos anos 60, 70? Isso é de sempre, né? Isso é de sempre, mas hoje eu sinto... Teatro é um pouco sexo e sonho, e enfim... Mas eu sinto falta disso. Voltando numa história do Plínio, tem uma coisa que me ocorreu esses dias, por isso que... A menina, ela começou menina, hoje é uma senhora e uma avó, que cuidava das coisas lá em casa. Enfim, ela não trabalha mais comigo, mas a gente se fala frequentemente pelo WhatsApp. Daí ela virou e falou assim, olha, mandou a fotografia do neto dela,
que estava se formando, um garotão já grandão e tal, lá na Zona Norte, perto do Horto, e ele todo formado. E ele disse que ele gosta de ler. Daí ele perguntou para ela sobre mim, ela falou o que eu fazia, deixava de fazer, falou um negócio de teatro. Ele disse, tem aqui um livro dele. E botou o livro do Plínio. Eu quero ver. Bom, o menino perguntou assim, eu posso ler? Eu falei, pode. Daí ela me perguntou assim, tem coisas interessantes para o Plínio ler? Para ele ler? Porque ele é um menino de 10 anos, 9, 10 anos. Você pega as histórias infantis do Plínio. Pega no começo, tem Minha Vida em Santos. Quando ele fala de Santos, que ele era moleque, que ele saía, que ele brigava na escola, que jogando bola, não sei o que. Eu estou esperando para ver o resultado. Eu tenho certeza que esse moleque vai ficar fascinado com aquelas histórias. Tudo bem, a realidade dele hoje é diferente lá na Zona Norte, mas é um pouco meio, é bairro, entendeu? Que nem era em Santos, tá no Macuco, né? Então, eu acho que o Plínio tem essa coisa, a vida pessoal do Plínio. Daí volta o negócio da biografia, porque eu demorei 10 anos para escrever, né? Da morte do Plínio, em 99, até a edição do livro, 2009, foram 10 anos. E o Quartinho de Moraes, o editor, quando você vai escrever, não vai escrever. Até a hora apareceu uma editora, falou assim, tem uma editora que quer. Tá bom, vou escrever. Pro Senac, né? Não, aí já era. Começou pela Global. Mas daí a Leia estava vindo de Portugal para cá, se instalando, e o editor sacou que podia ser um bom chamariz, até para o lançamento da editora no Brasil, um autor como o Plínio. Vocês estiveram lá, o Marcão ajudou a fazer o auê do lançamento lá no Tuca, né? Oswaldinho, por que você acha que precisou de 10 anos para escrever? Você estava... É um distanciamento que você, como autor, teve de ter? Você estava muito tocado ainda? Ou... Escrever no distanciamento. Você matou a charada. Eu disse para eles, assim, porque o convite, intimação, foi feito pelo Quartinho de Moraes, o editor, e o Léo Lama, lá no crematório da Vila Alpina. Plínio tinha acabado de ser recolhido ali para ser cremado, e eles disseram, você vai escrever? Eu falei, não vou escrever nada, cara. No dia da cremação. Eu falei assim, hoje não é dia, não, depois a gente conversa disso. Não quero conversar disso agora, não é a hora. Entendeu? E fui atropelando. Era um tempo também que eu precisava de... Porque não adiantava eu escrever um livro só para mim. Eu escrevi para mim também. Entendi. Para mim, em relação à amizade minha com ele e com a gente do teatro. Mas eu tinha que descobrir... Não era olhar pelo buraco da fechadura da vida de ninguém, entendeu? Era o que tem de exemplar nessa vida que sirva para todas as outras gerações. Eu acho que se eu conseguir uma parte disso na biografia, eu acho que eu fico satisfeito. E eu ouvi algumas coisas depois que um pouco confirmam isso, me dão a certeza de ter insinuado pelo menos o caminho. A pessoa fala assim, você me fez sentir saudade de um tempo que eu não vivi. Quando eu vi isso de uma pessoa no lançamento no interior, até eu falei assim, legal. Não, de gente que eu não conheci, você me fez sentir saudade de gente que eu não conheci e de um tempo que eu não vivi. Eu acho que isso Tolentino, agora pegando a tua coisa lá da atualidade, do como o Plínio se comportaria hoje. Por exemplo, a navalha, eu tenho imagem da navalha tua até na cabeça até hoje. Se você fizesse hoje, fazer alguma coisa diferente, fazer a mesma coisa, como é que é? Como é que isso influi nisso aí? Eu acho muito difícil você refazer uma coisa que você já fez, né? Porque eu sinto que o teatro, ele é o que acontece agora, nesse momento. Bom, as coisas que eu refiz foram pouquíssimas. É porque eu acreditava que, naquele momento, aquela peça tinha o que dizer e eu saberia como traduzir isso. O caso da Navalha, eu acho uma peça, talvez, das 5 maiores peças da dramaturgia brasileira. Ela é uma peça impecável. Eu fiz fora dos padrões de palco italiano, era dentro exato. A plateia dentro do palco, apenas uma lâmpada. Eu não consigo ter uma visão diferente daquela, e eu tinha um elenco para fazer, que sempre norteou muito. A Renata depois substituiu a Denise numa versão que a gente fez para Santos. Mas se você não tem os atores para fazer aquilo, essa ideia que o ator faz tudo, eu vou ver às vezes
alunos fazendo Plínio Marcos dizem, você está fazendo puta do café Fotô? Então, existe uma compreensão também daquelas pessoas sobre aquele universo do Plínio, que eu não sei se eu teria um elenco hoje para fazer isso como eu tive naquele momento. Isso vai ser determinante nas escolhas, né? É uma peça que sempre me fascinou, porque foi a primeira peça que eu ouvi falar do Plínio. Eu conheci o Plínio da televisão, fazendo o Beto Rockefeller, o Vitório, né? Que era sensacional. E dos meus pais conversando. Meus pais iam muito ao teatro e foram ver a Tônia Carreiro fazendo Navalha. Você não viu. Que eu não vi, nem ia ao teatro naquela época. Meus pais, Pequenos Burgueses, as coisas, meus pais todos iam ver opinião e comentavam a mesa, né? Sem querer, eles me influenciaram a entrar nesse... Sem querer. Né? Não, eles não pensavam que eu fosse... Sim. Porque eles não eram artistas, né? Mas isso... Então, a Navalha foi